Graça e paz, igreja. Amém. E a doce presença do Espírito Santo. E a minha oração é que Ele continue a ministrar no seu coração, Amém. no meu coração. Amém. Que nada disso que a presença de Deus oferece nesse momento, nada disso se perca. Aleluia. E que as nossas vidas sejam totalmente transformadas. Que nós saiamos daqui com essa presença. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de, nessa noite, compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Mateus, dos versículos 24 a 30, e depois de 36 a 40. Amém? Mateus 13, dos versículos 24 a 30, e depois vamos ler do 36 ao 37. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para a leitura da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. E o título aqui dessa palavra é A Parábola do Joio. E a palavra diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Versículos 36. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podeis se assentar, irmãos. Querido Deus e Pai, querido Espírito Santo,
Nesta hora eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações, que não sejam meras palavras, mas seja o teu agir nos nossos espíritos. Vem trabalhar no nosso coração, Espírito Santo. Vem trazer entendimento, discernimento, para que tudo aquilo que o nosso coração deseja e precisa aprender mais de ti, ele receba nesta hora. Aleluia. Abençoa o teu povo com a tua paz, o teu shalom, e dá, Senhor, a cada um a sabedoria, o discernimento para entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Então, irmãos, eu gostaria de falar... Derrubei. Sobre a parábola do joio. Eu creio que muitos dos irmãos devem conhecer essa parábola. E eu procurei no dicionário, né, porque a Bíblia diz que Jesus, ele falava muito por parábolas, né? E no dicionário, a definição de parábola é: parábola é uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual, por meio de uma comparação. Então, Jesus, no capítulo 13 de Mateus, há diversas parábolas, né? E você pode ver que, além dessa parábola do joio, existe a parábola do fermento, no versículo 33, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede. E em todas essas parábolas, Jesus inicia sempre assim: o reino dos céus é semelhante a... O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Então, nessas parábolas, Jesus estava usando essas figuras, fatos da vida cotidiana do povo hebreu, para falar do reino de Deus, ou o reino dos céus. Amém? E eu gostaria de tirar algumas lições dessa parábola para as nossas vidas. Amém? E a primeira lição que a gente pode tirar dessa parábola está aqui nos versículos 24 e 25. Enquanto Jesus semeia a boa semente, Satanás semeia a erva daninha. Porque ele fala aqui que um homem semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, o inimigo dele semeou o joio, a erva daninha, no meio do trigo e retirou-se. Então, irmãos, nós podemos tirar essa lição para as nossas vidas. Enquanto Jesus semeia a boa semente, o diabo semeia a erva daninha. E aqui, na explicação da parábola, ele fala que o homem que semeou é o Filho do Homem, é Jesus, né? E o campo onde ele semeou é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Amém? E o joio são os filhos do maligno. Então, Jesus, ele semeou uma boa semente. Não foi uma semente de qualquer qualidade, mas foi uma boa semente. E eu quero dizer, irmão e minha irmã, você
é essa boa semente que Jesus semeou no mundo, amém? Nós somos essa boa semente de Jesus, não porque nós somos bons em nós mesmos, mas porque nós estamos enxertados na videira verdadeira e pela graça e pela misericórdia nós bebemos da seiva maravilhosa que vem através dessa videira e que nutre, amém, irmãos? Nós somos essa boa semente de Jesus, amém? Mas ele fala que o homem foi, semeou a boa semente, e enquanto os homens dormiam, Satanás foi lá e semeou a erva daninha, junto com a boa semente. E eu gostaria de falar que Satanás ele tem uma maneira muito sutil de agir. A palavra diz que ele esperou que os homens dormissem para semear a erva daninha. Obviamente que nessa parábola o sono era algo natural. Os trabalhadores fizeram o seu serviço e foram dormir, né? Mas Satanás é muito sutil. Ele não foi lá de dia para semear a erva daninha. Ele esperou que os trabalhadores dormissem e foi lá e semeou essa erva daninha. Então nós aprendemos algo aqui. É que o diabo, ele aproveita a sonolência para agir. E eu gostaria de dizer algo para nós no dia de hoje que eu ouvi num estudo. E a frase dizia assim: enquanto a igreja dormir, o inimigo vai trabalhar. E nós somos a igreja de Jesus. E nós temos que estar atentos para não dormir espiritualmente. Muitas vezes nós estamos no nosso trabalho e talvez a gente veja coisas no trabalho que não são do agrado de Deus. E nós olhamos aquilo e às vezes você não pode falar nada, né? E muitas vezes nós ficamos como que sonolentos. Isso aí é uma coisa que acontece mesmo, eu não posso fazer nada, eu vou deixar desse jeito mesmo, né? Isso é uma sonolência, porque o seu trabalho, você não foi colocado lá à toa, mas Deus colocou você lá dentro como a boa semente que vai frutificar para o mundo. E muitas vezes nós deixamos aquilo e aquilo vai se passando e vai acontecendo e nós não tomamos nenhuma atitude. E eu não digo que é para você ir lá chegar e brigar com todo mundo e falar que está tudo errado, mas diante de Deus, Ele te colocou ali como uma boa semente, então nós temos que colocar essa situação, o nosso trabalho diante do Senhor, orar, clamar para que a circunstância mude, para que talvez alguém ali que esteja sendo injustiçado não seja mais. Então Deus nos coloca nos lugares como essa semente, mas nós não podemos ficar nessa sonolência espiritual. Talvez na sua família você tenha um irmão que não fala com o outro, né? E você fala assim, mas eles conhecem a palavra, conhecem Jesus, o problema é deles. Não, o Senhor colocou você, se o Senhor falou isso ao seu coração, você é aquele que vai interceder para que a sua família, esse espírito de briga, de confusão, saia da sua família. Você não vai ficar nessa sonolência e vendo Satanás trabalhando e fazendo a sua obra para um fim maligno. Muitas vezes você pode ver um filho está esfriando, ele não quer muito saber de Jesus,
ele mudou as suas amizades, e você vai falar assim, mas isso é coisa de adolescência? Com o tempo isso passa. Não fique nesse sono espiritual, interceda pelo seu filho, batalhe pelo seu filho, porque Deus o colocou para esta posição, porque nós somos essa boa semente. Amém? E Satanás, irmãos, além de lhe trazer esse sono, né, ele também semeia o joio. E ele fala que o trigo são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. E esse é o papel de Satanás, é colocar o joio, é colocar os falsos cristãos no meio dos crentes, no meio dos cristãos verdadeiros. Ok? Então essa é a função do inimigo. E Satanás, ele ele é um imitador. Ele não tem esse poder criativo de Deus, mas ele imita as coisas de Deus. E aí ele faz o joio, que são os falsos crentes. Eu gostaria que os irmãos abrissem em 2 Coríntios 11, 26. E nesse versículo, Paulo está falando dos sofrimentos que ele passou por amor ao Evangelho. E no versículo 26 ele fala perigos que ele passou em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigos entre falsos irmãos. Paulo já falava, né, para a igreja de Coríntios, né, que eram falsos irmãos. Então, irmãos, desde que o mundo é mundo, né, a gente fala, Satanás vem fazendo isso, colocando esse joio no mundo, colocando essa falsidade. Paulo fala entre falsos irmãos, né? Então são os falsos cristãos. Ele fala também num evangelho falso, em Gálatas, versículo 1, de 6 a 9. Deixa eu pegar aqui. É Paulo falando aos Gálatas também. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja mentira. Então Satanás, ele tem colocado falsos cristãos, um falso evangelho, e ele ainda no final dos tempos, ele vai chegar ao ponto de produzir um falso Cristo, que é o anticristo. É assim a maneira que Satanás trabalha. E voltando à parábola, ele fala que ele semeou a erva daninha no meio do trigo e retirou-se. Satanás, ele age de uma maneira sutil e ele age de forma discreta. Ele não gosta de fazer alarde, né? O texto diz que ele semeou e retirou-se, ele foi embora. Os homens gostam de aparecer, mas o diabo, ele prefere não ser enxergado quando ele está agindo nas nossas vidas. Amém? Então, irmãos, outra lição que nós podemos tirar está no versículo 26. Né? E quando a erva cresceu
e produziu fruto, apareceu também o joio. O trigo e o joio, eles são muito semelhantes quando são plantas novas. Você quase não consegue diferenciar o que é trigo e o que é erva daninha, né? Então, uma segunda lição que eu gostaria de deixar aqui é que o que distingue o joio do trigo é a qualidade do fruto, né? Então, nós podemos aprender aqui uma lição, que ele fala que quando a erva cresceu e produziu fruto, então, tanto o joio quanto o trigo, eles crescem. Tanto o joio quanto o trigo, eles dão fruto, né? E quando ele fala em cresce, né? Não quer dizer em tamanho, mas é em amadurecimento. Lembrando sempre que o trigo são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. E eles estão juntos no mesmo lugar, amém? E a palavra de Deus aqui diz que quando cresceu, ele produziu um fruto, né? Então, ele fala não de um crescimento físico, mas de um amadurecimento. Tanto os filhos do reino quanto os filhos do maligno, eles vão crescendo, eles vão amadurecendo, amém? Então, nós podemos concluir que nós podemos ter falsos cristãos de muitos anos entre os verdadeiros cristãos, porque ambos estão crescendo, amadurecendo, e eles vão dar um fruto, amém? Então, depois desse processo de amadurecimento, essa planta dá o seu fruto. E nós conhecemos árvores que dão frutos bons e frutos que talvez de uma qualidade ruim, né? E nós só vamos distinguir a qualidade desses frutos se nós experimentá-los, amém? Então nós vamos concluir que nós podemos ter falsos cristãos com aparentes boas obras. No entanto, essas obras não existem para a glória de Deus, mas essa obra, ela existe para a glória dele mesmo. Amém? Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos. Porque a hora que eles crescem, aí nós vamos conseguir ver o que é trigo, que tem o fruto, que vai alimentar, e o que é o joio, que é apenas uma erva daninha que não serve para nada. A palavra diz que ela só serve para ser queimada, amém? Uma terceira lição que a gente pode ter nessa parábola está nos versículos 27 e 28, que ele fala que os servos vieram até o seu senhor e perguntaram: mas o senhor não semeou uma boa semente? Da onde apareceu tanta erva daninha? E trazendo isso para a nossa vida, nós temos que ver que numa plantação, alguém tem horta aqui? Quando você limpa a horta e coloca lá as suas sementinhas e suas plantinhas, depois de um certo tempo, você percebe que as ervas daninhas começam a aparecer, né? E no reino de Deus é assim mesmo, né? Então, você semeia a boa semente e as ervas daninhas começam a aparecer. Mas pela preocupação aqui dos servos que chegaram até o dono do lugar, devem ter aparecido muitas ervas daninhas. E isso trouxe preocupação a esses servos, porque provavelmente não eram poucas, né, de uma plantação, mas talvez houvessem muitas ervas daninhas naquele lugar,
Por isso eles foram até o dono e perguntaram, né? O senhor não colocou sementes boas? Aonde apareceu tanta erva daninha assim? Né? E no mundo, irmãos, é a mesma coisa. E nós podemos tirar essa lição, que essa quantidade de joio no mundo, ela tem crescido, e muito. Mas essa quantidade de filhos das trevas, essa quantidade de ímpios, essa quantidade de joio que tem aumentado no mundo, ela não deve servir de espanto para nós, os filhos de Deus. Amém? Por quê, irmãos? Porque essa erva daninha sempre existiu e vai existir, né? Mas esse crescimento de falsos cristãos não devem ser motivos para nós nos desesperarmos, mas é uma comprovação daquilo que a palavra do Senhor tem falado a nós, porque o Senhor tem avisado através da sua palavra aquilo que vai acontecer, né? Ele fala que o amor de muitos vai esfriar, né? Que alguns apostatarão da fé, né? Ele fala isso na sua palavra. Então, nós não devemos nos preocupar com essa quantidade de falsos cristãos, de joio que tem aparecido, porque isso só vem confirmar a palavra do Senhor, que é fiel e verdadeira, né? E isso só aponta para uma coisa: para a volta de Jesus. Amém. Jesus está às portas. E eu gostaria que vocês abrissem em 1 Timóteo 4, vou ler os versículos. 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. A palavra fala da apostasia nos últimos tempos. E a palavra diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E ele fala que alguns também, né, apostatarão da fé, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. A palavra está nos dizendo aquilo que vai acontecer nos últimos tempos. É esse joio que está crescendo, esse joio que está aumentando. Por quê? Porque há esse falso, né? Imagina que obedecerem a espíritos enganadores, ensinos de demônios, só a misericórdia de Deus, né? Então, nós não devemos ficar temerosos, porque o Senhor tem mostrado através da sua palavra que isso vai acontecer. Amém? Amém. Então nós devemos, isso deve servir como um alerta para nós, né? Um alerta, porque Jesus está às portas, amém? E uma última lição que a gente pode tirar dessa parábola está nos versículos 28 e 30. Porque quando eles foram até o Senhor para falar do crescimento do joio, né? E eles falaram, né, Senhor, de onde vem todo esse joio? E ele lhes respondeu: o inimigo fez isso. E os servos perguntaram, né, queres que vamos lá e arranquemos este joio? Ele fala, não, porque se você for arrancar o joio, você pode arrancar com ele o trigo também, amém? Então, irmãos, nós temos que, muitas vezes, nós, assim como esses servos, nós olhamos algo que está acontecendo e já julgamos
e decidimos a melhor maneira de fazer, né? Então, olha, aqui tem muito joio, nós vamos lá e vamos arrancar esse joio e tá tudo certo, né? Então, essa parábola nos mostra que os servos de Deus, eles são incapazes de julgar e punir os ímpios, mas Deus o fará no tempo certo. E aqui esses trabalhadores, eles já julgaram, já decidiram e queriam arrancar lá o joio, né? E o Senhor falou, não, deixa lá, eles vão crescer juntos. E no tempo certo eu vou chamar os ceifeiros e eles vão fazer a separação e vão tirar o que é trigo e o que é joio. Amém? Eu vi uma pregação do pastor Luiz Hermínio e ele estava falando de nós queremos julgar as coisas, né? Então ele estava dando um exemplo, às vezes você tem um novo convertido, né? E estava nas drogas, no vício, aceitou a Jesus e está na igreja ali. Mas, de repente, esse novo convertido, ele cai novamente nas drogas. Ele volta. E alguém que já está lá há um bom tempo na igreja, né, fala, eu não falei para você, era joio. Eu sabia que não ia dar certo, né? Então, muitas vezes, irmãos, nós temos que tomar cuidado para não fazermos um julgamento, né? E decidirmos a vida, né? Porque Jesus fala, não, meu filho, isso não é joio, isso é o trigo novo, que é muito parecido com joio, mas ele está crescendo, ele está amadurecendo, e no tempo certo, eu não vou separá-lo agora, porque no tempo certo ele vai dar o fruto. Amém? E nós não podemos ser assim, nós não podemos julgar o nosso irmão. Ou achar que nós temos mais tempos de igreja, né? Que nós sabemos mais, que nós somos mais santos, né? E que o irmãozinho ali que é o joio, né? E muitas vezes queremos tirar o joio do nosso meio, não é? Mas o Senhor fala, não, espera, ele é trigo novo, ele está crescendo, né? E eu conheço o coração dele, e ele vai crescer, e ele vai amadurecer, e no final você vai ver o fruto que ele vai dar. Quantos pastores eu já vi dando testemunho? Eu era um drogado, e eu conhecia Jesus, e hoje eu sou um ministro da palavra do Senhor, né? Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não julgarmos, né, o nosso irmão, porque Deus vai fazer isso no tempo certo. Amém? Nós não temos capacidade de julgar, porque o nosso julgamento ele é falho. Nós somos seres humanos e no nosso julgamento nós podemos errar. Amém? E aquele que é juiz, que é justo juiz, esse sim, o nosso Deus, ele tem essa capacidade, né? Então ele fala, deixe que cresçam juntos os dois, para que você não arranque o trigo juntamente com o joio, amém? E mais uma vez, quem tem horta sabe, quando as ervas daninhas estão crescendo e as plantinhas são pequenininhas, a gente vai lá e quer tirar a erva daninha, né? Mas a gente percebe que, às vezes, eles estão um pouquinho separados, a gente acha que arrancando a erva daninha não vai acontecer nada com a plantinha, né? Com o trigo. Mas as raízes por baixo, elas estão meio juntas, e quando a gente arranca a erva daninha, a plantinha novinha vem junto, e a gente tem que plantar novamente. E assim é no reino de Deus, né? Por isso que o Senhor falou, não tire enquanto ela é nova, deixa crescer, porque no final você vai ver que uma vai dar fruto e a outra não. Aí sim, você vai poder separar o joio do trigo, amém? Amém. E o Senhor, a sabedoria de Deus, ela é infinitamente superior à nossa,
Amém? Então, o Senhor fala para esperar o tempo da colheita, porque quando Jesus voltar, e eu creio que Jesus está às portas, né? Haverá essa grande colheita, né? O Senhor vai julgar os povos, né? E o Senhor vai separar o joio do trigo, e nada, absolutamente nada vai ficar impune ao tribunal de Deus. Amém, irmãos? E vocês podem ver que o fim do joio é diferente do fim do trigo, né? Existe um Salmo 73, que é um salmo de Asaf, né? Asaf tem vários salmos, mas no Salmo 73, Asaf está falando do fim do justo e do fim do ímpio, né? Asaf, ele era um levita na casa do Senhor, ele tocava os símbolos diante da arca do Senhor, mas ele fala que ele começou a ver o ímpio prosperar e o justo sofrer, e ele fala nesse salmo que ele quase se desviou do Senhor por causa disso, que os seus pés quase se resvalaram, quase que ele caiu, porque ele diz que ele sentiu inveja da prosperidade do ímpio. Mas a palavra diz que quando Asaf entrou no templo do Senhor, algo aconteceu no seu coração. Eu creio que quando ele entrou na presença do Senhor, a glória da presença do Senhor abriu o entendimento e o espírito de Asaf, e ele pôde compreender o fim de ambos, do justo e do ímpio, e ele pôde perceber a justiça e a bondade de Deus para com a vida dele. Amém, irmãos? Então, nós vamos ver a bondade e a justiça do Senhor sobre o justo e sobre o ímpio. Irmãos, nós concluímos essa parábola dizendo que, por mais que o inimigo tente usar das suas artimanhas, das suas sutilezas para destruir os verdadeiros cristãos, os filhos do reino, e por mais que ele tente semear falsos cristãos, semear o ímpio, semear os filhos das trevas neste mundo, ele é um derrotado. A igreja do Senhor Jesus, ela deve permanecer fiel, ela deve continuar fazendo a diferença no mundo, né? E nós, como filhos do Deus Altíssimo, nós devemos continuar firmes, frutificando, né? E o nosso fruto, ele deve ser bom, o nosso fruto, ele deve ser vistoso. E principalmente, irmãos, o nosso fruto, ele deve glorificar o dono do campo. Amém? Todo esforço de Satanás para nos derrubar, seja interno, irmãos, seja tentando remover do nosso coração a alegria de servir ao Senhor, a alegria de estar na igreja, na casa do Senhor, removendo do nosso coração o desejo de orar, o desejo de adorar ao Senhor, porque Satanás faz isso, né? E mesmo trazendo coisas externas, ou seja, colocando falsos irmãos ao nosso lado, colocando o ímpio ao nosso lado, a igreja do Senhor, ela deve seguir adiante, ela deve seguir frutificando, porque, como diz a palavra, o tempo da colheita está próximo. Irmãos, que essa palavra, ela não se perca, né? Que ela não seja roubada pelo inimigo, que nós possamos entender
né? Que nós somos esse trigo que está crescendo, que está amadurecendo, mas que nós, na nossa vida pessoal, não demos lugar ao joio. Irmãos, porque quando o orgulho se levanta na nossa vida, e ele fala mais alto que o nosso espírito, é joio. Quando nós trazemos dentro da nossa família confusão, discórdia, brigas, é joio. Quando nós não perdoamos o nosso irmão por alguma coisa, é joio, irmãos. Teve um dia que eu falei algo, e não foi assim, eu não me lembro o que foi, mas eu respondi de uma maneira rude. E naquela hora o Espírito Santo, ele dá uma beliscadinha na gente, né? E dá uma tristeza no nosso coração. E essa palavra estava no meu coração há muitos dias. E naquela hora eu falei, Senhor, eu estou mais para joio do que para trigo. Por quê? Porque existem atitudes nossas, né? Se nós deixarmos, é como esse joio, é erva daninha que mata, que mina, que tira aquilo que é bom. Então, irmãos, que nós possamos ser esse bom trigo, essa boa semente que Jesus colocou no mundo, para nós fazermos a diferença, para que a nossa plantinha cresça, floresça, frutifique e o nosso fruto seja bom. Aleluia. Não para nós mesmos, mas para que o nosso fruto glorifique o nome do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus bondoso, amoroso, longânimo. E eu creio, Senhor, que nessa parábola do joio e do trigo, fala muito da Tua bondade. Porque o Senhor, com a Tua paciência, com a Tua longanimidade, o Senhor nos alerta sobre o fim dos tempos. Mas o Senhor também tem a paciência para conosco. Porque nós somos esse trigo, ó Pai, que está crescendo, que está amadurecendo. E o Senhor tem tanta paciência conosco, Pai, porque algumas vezes nós temos atitudes que parecem o joio, que são como erva daninha, que destroem. E nós estamos falando de vida, Pai. Quando nós falamos do trigo, nós falamos dos filhos do reino. E quando nós falamos do joio, são os filhos do maligno. Mas o Senhor tem tanto amor para conosco, e o Senhor nos deixa crescer juntos, para que a cada dia eu dependa mais de Ti, Senhor, porque muitas vezes eu não sei como lidar com o ímpio. Ele dificulta as nossas vidas, mas o Senhor permite que haja essa convivência para que a gente aprenda, para que a gente busque a Tua presença, porque só em Ti, ó Pai, nós conseguimos vencer o maligno. Amém. É na Tua presença, é buscando a Tua direção, é buscando saber o que fazer nas circunstâncias das nossas vidas, Pai. O Senhor tem o melhor para cada um de nós. E o Senhor deixa esse tempo, ó Pai, em que a semente não cresce de um dia para o outro, a semente não amadurece de um dia para o outro, mas nós somos a Tua boa semente, e o Senhor tem a paciência de esperar o nosso crescimento. Esperar, Senhor, que nós estejamos cada dia amadurecendo mais. E o Senhor espera de nós o bom fruto.
E nós te louvamos por isso, Pai, porque naquele grande dia, a tua palavra diz que aqueles que não aceitaram a ti, aqueles que são os filhos do maligno, o que sobra para eles é um lago de fogo, de enxofre, e que ali haverá ranger de dentes e dores, Pai. Mas a tua palavra diz que para aqueles que te servem, ó Deus, os teus filhos, a tua palavra diz, ó Pai, que eles entrarão no gozo do Senhor. A tua palavra diz que, eu vou ler até aqui, que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Pai, esse é o nosso destino, é estar contigo, Pai. Aleluia. É estar na tua presença eternamente. Esse é o nosso destino, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos fiéis a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a não tirarmos os nossos olhos de Ti. Fortalece a nossa fé nessa caminhada. Não permita, ó Deus, que os nossos pés resvalem e nós caiamos. Não permita, Senhor, que nós nos desviemos para a direita ou para a esquerda, mas que nós permaneçamos nos teus caminhos, Senhor. Para que naquele grande dia nós sejamos recolhidos no teu celeiro, Pai, como boa semente, como um trigo bom, Senhor, que deu frutos. O trigo, ele serve para tantas coisas, Pai. E nós somos esse trigo, Senhor. E nós queremos ser esse trigo que alimenta multidões. Nós queremos ser esse trigo, ó Pai, que tira a fome, Senhor, das pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos, ó Pai, verdadeiramente os teus filhos, os filhos do teu reino. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Porque Tu és um Deus tão maravilhoso. O Senhor tem tanta paciência conosco. O Senhor espera o nosso crescimento. O Senhor espera que cada dia mais nós nos tornemos maduros na fé. Maduros como servos Teus. Em obediência à Tua palavra. Vivermos uma vida de santidade, isso é um aprendizado, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos de Ti e queremos mais de Ti. Dá-nos sede e fome da Tua palavra, para que nesses dias maus, ó Deus, em que tantas coisas vão acontecer, e que a Tua palavra diz que alguns vão mudar os seus caminhos, Pai, mas nós não queremos ser essas pessoas, nós queremos permanecer na Tua presença. Aleluia. Mas para isso nós te pedimos, ó Deus, sê conosco, ajuda-nos a cada manhã, que nós possamos aprender a andar em unidade com o Teu Espírito Santo. Aleluia. Que assim como diz a Tua palavra, quem tem ouvidos para ouvir, nós te pedimos, Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir a Tua voz. Dá-nos, Senhor, esses ouvidos que ouvem, que Te obedecem, que andam contigo no mesmo propósito, Senhor. Abençoa o Teu povo nesta manhã, nesta noite, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.